gente muda de assunto e fala dos fatos da semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, autorizou a volta do senador Aécio Neves ao Senado Federal. E, claro, numa dessa ele volta a exercer todas as atividades e também a receber todos os privilégios. Roda aí o VT. Aécio Neves foi proibido de exercer as funções de senador desde 18 de maio pelo ministro do STF, Edson Fachin, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República na sexta-feira por corrupção passiva e obstrução de justiça. Posteriormente, o ministro Marco Aurélio Mello assumiu a relatoria do caso e autorizou Aécio a retornar ao Senado e, consequentemente, voltar a exercer atividades de seu mandato. Na decisão, o ministro ainda suspendeu a proibição do senador ter contato com outras pessoas investigadas junto a ele, como a própria irmã Andréa Neves, em prisão domiciliar em Belo Horizonte, e de deixar o país. Quais as consequências políticas dessa decisão do ministro do STF? É isso que você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Não sei se dá vontade de comentar alguma coisa, que a notícia fala por si só, né? Mas vamos lá, vamos comentar sim, porque é interessante que você também nos ajude a tentar entender o que está acontecendo nesse país, né? Doutor Eduardo. Bom dia. Bom dia. Como estamos? Eu tô sempre bem. Que bom. Alguém tem que estar. Alguém tem que estar. Eu também tô, o neném também, graças a Deus tá tudo ótimo. A gente não sabe até quando, né? Afinal de contas, o negócio aqui tá indo de mal a pior. Gente, é o seguinte, eu quero primeiro, antes de mais nada, tentar entender os motivos alegados, se é que dá para entender, os motivos alegados pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello, para deixar com que ele retorne. Quer dizer, eu já não entendi por que ele não foi preso. Até agora eu tô sem entender. Sendo que a irmã dele foi, né, primo, etc. Por que ele não foi? Agora, retornar ao Senado, retornar à articulação política, retornar o conchavo aí com o PMDB para aprovar o que precisa aprovar. Olha, tá armado o circo, né? Regiane, eu poderia iniciar dizendo o seguinte, que a imoralidade tomou conta do cenário brasileiro. Se nós... o último programa que eu participei contigo, eu falei que tanto a PGR quanto o Supremo Tribunal Federal tinham perdido a capacidade, sobretudo a moralidade pública, para julgar qualquer político corrupto. Parece que eles assumem isso dia após dia, né? E aí você começa, ainda bem que a minha percepção ainda continua funcionando, ainda eu tenho a capacidade... de perceber determinadas coisas que vão acontecer logo em seguida, entendeu? Eu acho que nós temos ainda esse discernimento, tá? Infelizmente nem todos têm esse mesmo discernimento, mas nós temos aqui, na verdade, uma obrigação com o povo brasileiro. Que às vezes, só para continuar essa história que você está dizendo, às vezes eu acho que o discernimento de algumas pessoas fica meio escondido por trás de uma nuvenzinha de esperança. Eu acho que é o que acaba acontecendo muitas vezes. A gente acredita em tudo aquilo, infelizmente, que, né, que a palhaçada vai continuar, etc. Mas tem uma pontinha de esperança de que vai mudar, né? É que o brasileiro, ele não é cético, entendeu? Chega um momento, é o que eu falo, quem faz comentários, quem faz tem a obrigação de apresentar uma percepção, é óbvio que não tem que ser cético, tem que ser, na verdade, realista. Muitas pessoas me criticam daquilo que eu falo, às vezes, da dureza e até chego a ser até mal criado, né? Mal educado com determinadas situações. O problema é o seguinte, que isso não é uma falta de educação, isso na verdade é uma indignação. Claro. Que gera uma revolta. Ainda nós temos essa capacidade, né? Quando você coloca, e aí começa a ter algumas respostas. Por que será que nesses últimos meses mais de 22 mil brasileiros deixaram o país? A resposta está exatamente isso.
E nós percebemos isso porque no meu dia a dia, o mês passado, por exemplo, eu recebi um número de pessoas, eu recebi 60 pessoas que eu quero ir embora daqui. Então isso mostra o quanto as pessoas estão insatisfeitas. E só pode ir embora daqui, só pode deixar o Brasil quem tem efetivamente condições de deixar. Esse que é o problema, o grande problema. E pontuando o despacho do Marco Aurélio, que aí vem a questão muito interessante, o despacho do Marco Aurélio é algo até que eu diria que poderia ser até uma tese, ou seja, uma tese jurídica para ser discutida. Quando ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, que ele avalia que os delitos supostamente praticados por Aécio não estão entre os considerados como inafiançáveis, como tortura, tráfico de entorpecente, terrorismos e crimes hediondos. Eu quero dizer para o Marco Aurélio que ele está completamente equivocado. Corrupção, roubar o povo brasileiro é sim crime hediondo. Eu considero crime hediondo também. Terrorismo é sim terrorismo. Sabe por quê? Porque os parlamentares estão fazendo terrorismo com o povo brasileiro. Sim terrorismo. Tráfico de entorpecentes se equivale a tráfico de influência. Roubar o povo brasileiro é mais do que crime de entorpecente, muito mais. E vou ainda além. Tortura sim, porque está torturando 200 milhões de brasileiros. Isso é tortura. Então eu quero dizer para o senhor Marco Aurélio, ministro que se intitula ministro, isso na verdade não é fundamentação. Isso é fazer cortesia com 200 milhões de brasileiros. Aí está a minha indignação. Então, se ele for pegar e estudar o artigo 37 da Constituição, e neste caso do Aécio Neves, eu votei no Aécio Neves. E quero dizer para você, e não tenho vergonha de falar, que eu votei no Aécio Neves. Mas tem que ir para a cadeia corrupto que eventualmente rouba o povo brasileiro. Essa que é a verdade. É o que eu falei. Agora eu vou começar a aumentar meu tom. Você está certíssimo, não tem como a gente não se indignar, porque afinal de contas... Exatamente isso, essa é a minha indignação. É lógico. E eu acho que, assim como você falou, não tem vergonha de dizer que votou no Aécio, mas é claro que não. Era alguma esperança de ver alguma situação mudar, enfim, é o que a gente tinha na época, enfim, é o que tinham, né, porque eu não votei em ninguém, eu justifiquei meu voto. Mas eu quero entender se essa liminar, não sei como é que é, isso se chama como liminar, é isso? Essa autorização que o ministro colocou em prática agora? Ele revogou todas as acusações contra ele. Isso já tem efeito imediato? Já tomou posse, já assumiu o plenário, já assumiu o parlamento, já falou, já discursou, já fez tudo, ou seja, já tripudiou o povo brasileiro. E quem está tripudiando o povo brasileiro não são mais somente os corruptos, os políticos corruptos, mas sobretudo o STF. Sobretudo a PGR. Por quê? Porque, na verdade, não se pode continuar fazendo cortesia com o chapéu dos brasileiros. Essa que é a verdade. Daqui a pouco eu volto pra gente chovendo molhado mais um pouquinho. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu queria que você dissertasse um pouco mais sobre esse caráter político que o STF está tomando cada vez mais. Porque realmente a impressão que a gente fica... E da impressão a gente passa cada vez mais a uma certeza de que as decisões não são mais jurídicas, né? Porque essas alegações aqui a gente não precisa nem ser advogado para entender que tem uma forma legal ou uma forma bonita de dizer que a gente está sendo sacaneado o tempo todo, né? Vamos voltar ao nosso papo com o doutor Eduardo Leite, porque eu estava comentando a respeito de um viés político, né? Que o STF está tendo. Afinal de contas, a gente avaliando friamente... O Michel Temer, nesse momento, precisa do apoio do PSDB. A gente já falou sobre isso aqui. Se o PSDB resolve desembarcar do governo, o presidente cai. Se o Aécio Neves é preso, ou julgado, condenado, é óbvio que isso vai acontecer. Então, não tem como a gente não pensar num conchavo, num conluio, alguma questão que envolva esse tipo de negociata para que um crime que tem delação... Tem gente que por muito menos foi para a cadeia. Tem delação, tem prova... Tem gravação, tem um monte de indício para colocar um político com esse tipo de condição na cadeia. E ele não foi. Então não tem como a gente dissociar uma questão da outra, né, doutor? Regiane, foi o que eu falei. As pessoas ficam, até agora estavam perguntando se eu ia ter um infarto. Não tenho, não. Não, fica tranquilo. Tá certo, porque eu estou absolutamente acostumado. Eu sou tribuno, eu sou de júri. E se a gente não teve até agora, com tanta notícia ruim, acho que não tem mais. Não tem problema. Quero dizer para você o seguinte, quando eu digo
que há um grande acordão acontecendo, há um grande acordão acontecendo. A partir do momento que a PGR, que vinha fazendo um trabalho exemplar, o STF, que vinha fazendo um trabalho exemplar, coloca os irmãos batistas, ou seja, depois daquela delação, faz aquele perdão que não está contemplado na lei, porque não existe, na lei de delação premiada, não existe perdão. E o próprio Supremo Tribunal ratifica aquele perdão, ou seja, não apresentando a denúncia contra os irmãos batistas, perde a capacidade de qualquer moralidade, ética, perde de julgar qualquer outro ser humano. Perde qualquer coisa. E além de tudo, se você for reportar que o réu da chapa Dilma Temer nomeou 2 juízes que, na verdade, jogaram uma pá de cal em cima da chapa Dilma, ou seja, do processo de cassação da chapa Dilma Temer, você começa a perceber de que nós estamos diante de uma grande pizza, ou seja, de um grande acordão acontecendo, né? Então, isso está mais do que claro para todo mundo. As pessoas, elas têm que começar a perceber, tem que deixar... Eu acho que tem que não deixar a esperança de lado, porque eu acho que cada um tem a sua esperança individual, pessoal. Mas eu acho que as pessoas têm que deixar um pouquinho essa coisa emotiva. Esse conformismo e a passividade. Essa passividade. Que as pessoas estão tendo muita paciência com os últimos acontecimentos, na minha opinião. Tem que deixar de lado e tem que ser, no mínimo, razoável, entendeu? Tem que ser razoável. E aí a gente perde a esperança também, porque não adianta nada, Rodrigo Janot, que logo mais sai, vai entrar uma outra procuradora, apresentar várias denúncias picadas, desmembrar a denúncia, porque a gente já percebeu que nada vai acontecer. Pode apresentar a quantidade de denúncias que for, corrupção passiva, formação de quadrilha. O que eu percebo... Contra o Michel Temer não vai acontecer nada. Regina, é óbvio que a gente, na verdade, eu, como advogado, enfim, como jurista, eu tenho que defender o Estado democrático, eu tenho que... A questão da amplitude de defesa, tudo isso nós defendemos. Mas o que acontece? O que nós estamos... vivendo esse momento dramático que o país está vivendo politicamente, né? Nós percebemos que está caminhando para isso, está caminhando para acabar com a Lava Jato, está caminhando para acabar com isso, e vão voltar para o cenário político em 2018 os velhos políticos, aquela política que nós não queremos mais, que nós não nos permitimos mais, entendeu? Nós ainda temos a capacidade de se indignar, de falar, na verdade, eu falei que eu vou aumentar meu tom, eu não vou mais ficar que nem um santo falando de forma... Não, eu vou realmente aumentar, porque eu tenho condição de me indignar. Eu tenho condição de falar, eu não gosto disso. Eu não aceito isso. Eu não me permito aceitar determinadas coisas. E não vou, seja ministro, presidente da República, seja lá quem for, e vou falar a hora que eu quiser e da forma que eu quiser. Entendeu? E eu acho que é isso que o povo precisa fazer. O povo precisa chegar e tomar uma posição, ocupar esse espaço que está vazio. Né? Um espaço político, colocar para fora quem está fora, ou seja, colocar gente honesta, tirar essa velha política, essas raposas, coronéis, né? Esses coronéis. Então o que vai acontecer? Se você perguntar para mim, e eu vou te responder, o que vai acontecer com a Aécio Neves? Não vai acontecer nada. Como não vai acontecer nada com o Lula daqui a pouco, como não vai acontecer nada com a Dilma, como não vai acontecer nada. Ontem, o segundo ex-ministro foi preso. O Gedel foi preso ontem. Aliás, a Regina está falando aqui para a gente fazer já um bolão. Quanto tempo ele vai ficar preso? Então, para o STF soltar o Gedel? Vai ser rapidinho também. E a própria Comissão de Ética da Presidência da República já mandou instaurar contra 2 outros ministros que estão no governo, que estão assinando, né? Ou seja, o ministro das Cidades, que é o Kassab, e o ministro do Comércio, né, e do Comércio Exterior e da Indústria, que é o Marcos Pereira. Ou seja, então, nós estamos diante de uma situação vergonhosa. Eu tive a semana passada em Portugal. Tive a semana passada. Nós somos motivos de chacota.
Que loucura. Nós somos motivo de chacota. E olha que eles têm um Lula lá, que é o Sócrates, entendeu? Mas agora o Sócrates, na verdade, foi inocentado de tudo. E aqui nós temos Lula, Dilma, nós temos Temer, nós temos Collor, né? Nós temos tanta gente aqui que eu vou falar para você, nós já perdemos a conta. Bom, então essa é a grande situação. Vamos ver qual vai entendeu? ser o assunto que nos deixarão indignados também, quais serão os assuntos que nos deixarão indignados na semana que vem também, né? Porque a gente vem aqui, hoje em dia, mais do que tentar fazer uma análise, né? A gente vem tentar mostrar um pouco do que o povo está dizendo, porque pelos comentários que estão chegando aqui, são muitos, todo mundo aplaudindo o seu comentário realmente, porque é tudo que está engasgado na voz do povo. O que está faltando, então? É as pessoas irem para as ruas mostrar essa indignação. Porque é só isso que pode mudar alguma coisa, na minha opinião. Rogério, só concluindo, o que estão fazendo com o Brasil não é só um crime hediondo, mas é um crime odioso, entendeu? Contra a nação brasileira, Vamos sair da passividade, né, gente? Vou deixar aqui, então, um agradecimento mais uma vez, doutor Eduardo Leite esteve com a gente aqui. Você quer continuar interagindo com o doutor Eduardo? É só entrar no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada, meu Boa querido. semana pra você também, ótima semana. E tomara que a gente tenha boas notícias na semana que vem. Ver na próxima semana. Esperança é sempre a última que morre. Mas eu vou voltar bravo também. Ah, não tenho dúvida. Assunto para isso não falta.